Alô, Sailândia, e aí, meus queridos alunos, professor João Vitor novamente. Vamos dar início aqui a mais uma aula de ciências do sexto ano. Então, na aula anterior, a gente estava falando sobre os tipos de solo, certo? E aqui a gente vai estudar uma parte aqui muito interessante, que é a preparação do solo, né? Vamos ver aqui algumas técnicas e algumas coisas importantes sobre a preparação do solo. Vou começar com uma introdução aqui, ó. O aumento da população humana tornou necessária a produção de quantidades cada vez maiores de alimentos. Certamente, né? Quanto mais pessoas no mundo, mais alimentos essas pessoas vão consumir, né? Precisa de mais alimentos. Com isso, a vegetação original das florestas e de outros ambientes foi sendo destruída para dar lugar ao cultivo de plantas comestíveis e à criação de animais. Hoje, o desmatamento é feito com máquinas, né, os tratores e serras, por exemplo, ou com fogo, né, as queimadas aí, que causam uma série de problemas e ainda pode resultar em queimadas sem controle. E aí, então, o pessoal desenvolveu técnicas para que essas coisas que ocorram, né, as plantações, as criações de animais, elas sejam feitas de maneira mais consciente, né, não seja feito de maneira exagerada, já que você ficar usando o solo para plantar, para criar animais de forma exagerada, pode ocorrer que o solo ele vai ficar pobre, né, em nutrientes e a partir de um momento ele não vai conseguir mais ser cultivado, certo? Então, por isso aí já tem várias áreas de estudo que mexem somente com o solo, como a agronomia, né? Os agrônomos, eles são especialistas aí para trabalhar com o solo. Então, falar sobre a terra. Quando o solo está muito compacto e duro, pode ser necessário arar, né, ou lavrar a terra. Ela é revolvida, né, assim, remexida com o auxílio do arado, né? Aqui a gente tem a foto de um arado aqui no trator, então ele está remexendo a terra de maneira que ela não fique tão compacta e tão dura. Essa máquina escava, corta e revolve o solo até que ele fique fofo e poroso, permitindo a entrada do ar e da água. E os nutrientes? Uma análise feita em laboratório pode indicar também a necessidade de adubação. Que é isso? Isto é, de acrescentar nutrientes que estão faltando no solo. A adubação é necessária, por exemplo, após muitas colheitas para repor os sais minerais que as plantas retiram do solo. Então, você está fazendo uma plantação e após você plantar muito nesse local, possa ser que esse ambiente ele comece a ficar pobre em nutrientes. Aí está a necessidade de uma adubação, certo? Como que pode ser feita essa adubação? Ela pode ser feita com fertilizantes sintéticos, né? Ou seja, produzido industrialmente. É adubação mineral ou inorgânica. Então, os fertilizantes sintéticos também é conhecido como adubação mineral ou inorgânica. Esses adubos são, em geral, uma mistura de substâncias que contém os principais nutrientes necessários às plantas, né? O nitrogênio, potássio e fósforo, entre outros. Então, não vamos confundir aí os fertilizantes com agrotóxicos, né? Fertilizantes têm mais a ver com a adubação, né? E agrotóxicos é mais para livrar a plantação de pragas, né? Que possa chegar aí a devastar, acabar com essa plantação. Então aqui está um exemplo, trator revolvendo a terra e aplicando adubo mineral, né? Um fertilizante sintético aí. E existe também a adubação orgânica. O que seria a adubação orgânica? Com restos de vegetais, folhas, galhos, cascas de arroz, entre outras. Né, que a gente viu que isso daqui, depois que os decompositores vão começar a consumir isso daqui, ele vai virar aquele humo, né, aquela matériazinha escura lá, que é rica em nutrientes, que a gente viu na aula passada. Farinha de ossos e estrume de animais, boi, cavalo, porco, galinha, entre outros, que se transforma em humus, né, o humus lá, Pode ser usado também o humus produzido por minhocas. Elas são importantes para a fertilidade do solo, pois contém esterco e restos vegetais. Os resíduos de sua digestão formam o humus de minhoca, um adubo rico em nutrientes. Também uma vantagem das minhocas é que elas fazem canais, né, dentro da terra. Isso aí facilita a circulação de ar e de água para as raízes das plantas.
né? Então, muito legal aí, ó, se tiver uma plantação nesse ambiente que contém minhocas. Então, aqui está humus de minhocas, né? O adubo orgânico feito com humus produzido pelas minhocas. Então, vende também esse tipo de adubo. E aqui alguns cuidados, né, com a adubação. A adubação excessiva traz problemas ecológicos, pois o adubo pode ser carregado pela água para ambientes aquáticos, causando desequilíbrio neles. No caso dos adubos sintéticos, esse problema em geral é mais grave, pois eles são levados pela água com mais facilidade. De qualquer forma, o uso de adubos deve sempre ser feito de acordo com as recomendações de agrônomos ou outros profissionais da área. Então, tomar cuidado, né, com a adubação, porque ela pode acabar atrapalhando outros ambientes, né, deixar em desequilíbrio esses ambientes. Aí pode acabar destruindo esse ecossistema, né, causando um grande impacto nesse ecossistema. E a água? Em regiões secas, onde não há chuvas suficientes para manter o solo úmido, muitas vezes é necessário regular o suprimento de água por meio de canaletas, esguichos e outros recursos. Então, ó, em um ambiente, né, que é ruim de água, você vai plantar alguma coisa lá, ele é ruim de água, você pode usar uma dessas técnicas aqui. Canaletas para transportar águas, né, os esguichos, né, e outros recursos. Então, quando você faz isso aqui é chamado de irrigação, certo? Outras vezes o contrário é preciso, né? Retirar a água que está em excesso, construindo valas de canais de drenagem. Lembre-se que sem a água as plantas não crescem, mas o excesso dela diminui a circulação de ar no solo e prejudica o desenvolvimento de muitas espécies vegetais, né? Então pode ocorrer o contrário também, você tem um ambiente muito úmido, que tem um excesso grande de água, e aí o que acontece? Esse excesso de água, ele atrapalha o crescimento das plantas, né, e prejudica também o desenvolvimento de outras espécies. Então, se o ambiente tem muita água, você pode também fazer o contrário, né, uma drenagem. Então, construir valas, né, os canaizinhos para que essa água, esse excesso de água, ele saia e não atrapalhe aí o crescimento, né, não prejudique o desenvolvimento da plantação. Então aqui um exemplo, ó, vista aérea de canavial com cana de irrigação no centro de Teresina. Então aqui como esse ambiente ele é assim mais seco, né? Parece aqui que é ruim de água. Então, ó, eles constroem aqui um canalzinho para que a água comece a percorrer aqui e fique mais fácil, né, essa irrigação, né? Então aqui ele usou uma irrigação. Ó, um canal de drenagem, implantação de trigo. Então aqui como o solo é muito úmido, né, então chove muito, né, então tem muita água, o excesso de água é grande, então pode acabar atrapalhando o crescimento dessa plantação. Então eles estão fazendo aqui umas valas, ó, para que esse excesso de água ele possa escorrer e não atrapalhe assim essa plantação. A agricultura consome cerca de 70% da água doce disponível no mundo, então muita água, né? A gente gasta muita água com a agricultura, né? É essencial, já que sem ela não tem como a gente se alimentar, né? E avanços tecnológicos na irrigação, como as técnicas de gotejamento, então o que é que eles estão fazendo? Caçando técnicas que sejam mais econômicas, né? Como a técnica de gotejamento, ó, a água é aplicada de forma pontual na superfície do solo. Aqui, ó, tá vendo? Tem umas mangueirinhas e aí o que acontece? Elas ficam pingando no solo e aí ela vai evitar o desperdício de água, né? Vai ser a quantidade mais essencial para essa plantação, sem desperdício nenhum. Ó, e a aspersão, jatos de água lançado, né? Que é outra técnica, aspersão, jatos de água lançado ao ar que cai sobre a cultura na forma de chuva, né? Então ajudam a reduzir esse consumo. Então essas técnicas ajudam a reduzir esse consumo de água, certo? Então aqui, ó, um exemplo de aspersão. Lançadores aqui de jato de água ficam jogando água, né, sobre toda a plantação. Então ajuda muito a reduzir o consumo de água. Então bem importante aí o aperfeiçoamento de técnicas que ajudem na plantação. Plantas que recuperam o solo. Para crescer, a maioria das plantas utiliza sais de nitrogênio. Certo? Então, as plantas elas retiram do solo sais de nitrogênio, a maioria. Com isso, ao longo do tempo, o solo vai ficando pobre em nitrogênio e precisa ser adubado para que a produtividade seja mantida. Porém, o grupo de plantas conhecido como leguminosas, né? Quem são essas leguminosas? O feijão, ervilha, soja, alfafa, amendoim, lentilha, grão de bico, entre outras,
além de não tirar nitrogênio do solo, então esse tipo aí de planta, ele não tira o nitrogênio do solo, diferente das outras, né? O enriquece com essa substância. Isso acontece porque suas raízes vivem bactérias, né? Então nas raízes dela aqui vivem bactérias, que tá uma foto aqui, ó, das bactérias nas raízes dessa planta, ó. Foto de raiz de leguminosa, no caso aqui o feijão, com pequenos nódulos de 2 milímetros a 5 milímetros de diâmetro, né? Esse tamanhozinho aqui, ó, de 2 a 5. Onde vivem bactérias que absorvem o nitrogênio do ar e o dispersam para a planta. Então esse aqui é o local onde está vivendo aqui as bactérias. Então elas são capazes de absorver o nitrogênio do ar e transformá-lo em sais minerais de nitrogênio, né? Então ela ainda transforma aqui, ó, ainda joga para o solo esses sais de nitrogênio, que é muito importante para outras plantas, que podem ser absorvidas pelas plantas. As bactérias, por sua vez, retiram alguns nutrientes das plantas, né? O preço a se pagar aí. Então o que acontece aqui? Uma coisa que é muito usada. Um agricultor, ele tem um solo onde ele planta batata, né? Então a plantação dele normal desse solo é batata. Então ele planta batata por várias e várias vezes, e o que vai acontecendo? A batata, ela vai retirar esses sais de nitrogênio do solo, né? Então chega um momento que vai ficar pouco sais de nitrogênio. Então uma técnica muito usada é que eles chamam aqui de rotação de cultura. Como assim? Ah, meu solo está pobre em sais de nitrogênio, então agora eu vou plantar uma dessas leguminosas aqui, ó. Então vamos supor que, por exemplo, ele planta o feijão lá. Então depois que ele plantou batata, ele vai plantar feijão. Por que ele vai fazer isso? Porque vai enriquecer novamente o solo dele, né? Que a gente viu que as bactérias que vivem lá vão transformar o nitrogênio de ar em sais de nitrogênio, que é importante, por exemplo, para as batatas. Então ele faz a plantação de feijão, o solo dele volta a ficar rico em sais de nitrogênio, e aí depois dessa plantação de feijão ele já pode botar sua plantação de batata normalmente, que o solo dele vai estar bom, né? Vai estar apropriado, vai ter muitos nutrientes lá para que essa batata consiga se desenvolver, certinho? Então, pessoal, é isso daí que a gente tem para falar na aula de hoje, e fica aí a página 50, as questões de 3 a 6, né? Questão 3, 4, 5 e a questão 6. Bem tranquilo, bem leve aí, 4 questões, né? Então, é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Fui!